Eu sou André Surak e eu quero começar esse vídeo pedindo desculpa. Eu sei que muitas vezes eu passo dos limites nos meus marketings. Eu sei que alguns conteúdos meus são pesados, mas eu também sei que talvez muita gente não entenda o que passa na minha mente. Porque minha mente não para. Eu tenho diagnóstico de borderline, bipolaridade e também distorção de imagem. Eu levei muitos anos de terapia para aceitar isso. Eu fui abusada na infância, sofri rejeição do meu pai quando eu nasci, cresci com muitos traumas. E eu sempre quis ter uma família, mas não deu certo naquela época. E sim, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida. Escolhas minhas, mas eu também tinha sonhos. Eu queria me sentir bonita, por isso fiz tantas cirurgias. Queria ter dinheiro, ter um carro, uma casa, ajudar toda a minha família, minha mãe, meu irmão, dar uma casa para eles. Queria sair da pobreza e eu consegui. Com a fama, eu viajei o mundo, fiquei com pessoas famosas, realizei muitos sonhos, me tornei apresentadora de televisão. Mas mesmo assim eu sentia um vazio muito grande. E muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida. Porque eu não entendia o que eu tinha naquela época. Não se falava como hoje sobre borderline. A informação não era como é hoje a internet. E naquele período eu acabei me afundando em drogas e álcool. Cheguei no auge da minha carreira, participei de reality show, fui apresentadora de TV. Até que em 2014 eu quase morri por causa do hidrogel. E muitos de vocês até acompanharam, né, que eu tive sepse, infecção generalizada. E ali eu tive uma experiência sobrenatural. Eu vi minha alma saindo do corpo. E eu sei que existe vida após a morte. Quando eu voltei, eu escrevi um livro chamado Morri para Viver. Ele foi best-seller. Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Eu sei que Deus é vivo. Eu sei o que eu vivi. Mas mesmo com tudo isso, eu acabei pagando impostos de forma errada, na pessoa física. Não tinha algumas orientações como tenho hoje. E uma grande parte do meu dinheiro foi para o governo, pagando impostos do que eu ganhei com o livro. Com que, na parte que me sobrou, eu ajudei minha família. Eu usei para coisas pessoais. Nos 6 anos que eu vivi da igreja, eu estava usando dinheiro, comprando coisas. E o que me sobrou, minhas economias eram quase 2 milhões de reais com as vendas dos livros. E na igreja eu acabei entregando tudo que eu tinha. Carros, joias, bolsas, dinheiro. No total, quase 2 milhões que eu consigo provar. No final sobrou a minha casa, foi o que sobrou. Naquela época eu fui convidada para entrar para a política, mas eu não me sentia preparada. Eu não gosto de fazer nada sem estudar. E quem me acompanha sabe que eu estudei muito nesses últimos anos. Fiz vários cursos, várias faculdades. E eu cheguei a trabalhar na época na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos. Mas eu fiquei só 1 mês, porque eu não consigo lutar pelo que eu não acredito. Eu não sei fingir. E quando eu disse não, ao invés de amém, pois eu não queria entrar para a política na época, resultado, perdi meu emprego, meu trabalho na TV. Eu estava morando no Rio Grande do Sul. Eu implorei para não ser demitida, porque eu já não tinha mais dinheiro nenhum. E eu sabia que eu ia acabar voltando a trabalhar como profissional do sexo. Eu não queria pecar. Naquele momento eu acreditava que eu estaria pecando se eu voltasse. Eu pedi ajuda, pedi para me devolver pelo menos uma parte do que eu tinha dado, para abrir algo para mim, uma empresa, alguma coisa que eu pudesse trabalhar para me manter, ou algum dinheiro para mim me manter. até eu conseguir um novo emprego, voltar para São Paulo, que eu sabia que se eu voltasse para São Paulo eu conseguiria, mas
não foi o que aconteceu. Eu não tinha seguro-desemprego porque era contratada por PJ, então me disseram para buscar os meus direitos na justiça. E eu fui, mesmo sem dinheiro eu fui. Eu orei, jejuei por um mês, nenhum milagre aconteceu. Então eu tive um surto psicótico. Eu fiquei muitos anos sem medicação e sem acompanhamento médico enquanto eu estava na igreja, porque na religiosidade eu desabafava com a esposa de pastor e não com um psicólogo. Lá me ensinaram que depressão era demônio, que o vazio que eu sentia era a falta de Deus. Hoje eu entendo que é o borderline. Mas eu sabia que não era isso. Eu não falava palavrão, eu não me tocava, eu não fazia nada que minha família que me acompanha sabe. Eu queria fazer tudo certo, eu amava aquilo. Eu evangelizava nos presídios, eu queria ser missionária, ajudar as pessoas. Mas mesmo assim, mesmo com a minha total obediência e um não, só um amém que eu não disse, eu fui rejeitada. Isso ativou uma dor muito profunda de rejeição dentro de mim. E eu pensei em tirar minha vida. E para não fazer isso, eu fui até o SUS e pedi internação. Era época de pandemia, quando tudo começou a acontecer. Na primeira, eles não quiseram me internar, mas na segunda, eles me internaram. Eu não tinha dinheiro para internação particular. No total, acabei indo 3 vezes para o hospital psiquiátrico e 2 internações psiquiátricas. Uma voluntária e uma involuntária. Por causa do meu estado de saúde, meses depois do parto, depois de tudo isso que aconteceu e os problemas que eu estava tendo no meu casamento, que infelizmente se tornou público, eu perdi a guarda do meu bebê. Fui acusada de tentar machucar meu bebê, mas isso nunca aconteceu. Eu estava em surto, sim, eu estava em mania. Eu estava falando sobre a história de Abraão e Isaac, mas eu estava só falando. Mas eu nunca machuquei meu bebê. O meu Isaac que eu estava falando era o meu dinheiro e não o meu filho. Pois o sacrifício do Isaac é os bens que você dá na igreja. Casa, carro, dinheiro, teu tudo. É o que eles pedem na igreja, eles pedem o Isaac. Na fogueira santa de Israel, que acontece 2 vezes no ano. Eles falam que o altar não deve nada a ninguém. Eu acreditei. Fui burra, mas eu acreditei. Enfim, eu estava em colapso. Eu tinha perdido tudo. Os 2 milhões que eu dei. O meu tudo. O meu Isaac. E quando eu não tinha mais dinheiro, o amor deles por mim acabou. E para sobreviver, eu voltei a trabalhar como profissional do sexo, como vocês puderam acompanhar todos os escândalos. Depois eu fui pro conteúdo adulto, algo que eu sempre disse que eu nunca faria. Nunca faria filme pornô, eu sempre falei isso. Mas o conteúdo adulto era a única forma que eu tinha de me reerguer rápido e era menos pior, eu achava, do que, enfim, você sabe. Com esse dinheiro eu abri empresas, supermercados, lojas, negócios, mas eu não conseguia estar presente em tudo. Eu precisava continuar com conteúdo adulto para manter tudo. Alguns sócios me prejudicaram, não todos. Outros negócios não deram certo e eu quebrei de novo, pela segunda vez. Todos os meus negócios deram errado. A primeira foi a igreja que me tomou tudo e a segunda vez foi as empresas. No ano passado eu tive outra crise e novamente pensei em tirar minha vida. Porque dói. Trabalhar com algo que fere a tua alma. Mas eu não posso parar. Existem pessoas que dependem de mim, famílias que dependem de mim. Então, depois de anos esperando a justiça da ação que eu entrei, saiu a primeira decisão. Eu perdi o processo. E além dos 2 milhões que eu já tinha perdido, que eram meus, vai vir quase 300 mil reais de custas que eu vou ter que pagar se de fato eu perder. Eu entrei em desespero e foi nesse desespero que eu fiz alguns marketings pesados, ultrapassei limites, mas só eu sabia
o que estava acontecendo. Porque ninguém vai pagar essa conta por mim. Mas agora eu vou conseguir pagar. Eu preciso do meu nome limpo. Sou muito correto com as minhas contas. Mas isso não tira a minha dor. Mas eu me pergunto, e quem não conseguiu sobreviver? Eu consegui. E quem não conseguiu? E quem deu tudo o que tinha na fogueira santa, até a única casa, e não teve dinheiro nem para pagar o advogado, que graças a Deus eu tenho bons advogados, e o Dr. Marco maravilhoso, querido, até de graça tá trabalhando para mim. Quem acreditou? E o milagre não aconteceu. A cura do câncer não veio, o casamento não foi restaurado, o filho não saiu das drogas, ou não saiu da prisão. Cadê o milagre? Quem perdeu tudo no desespero e acabou tirando a própria vida? Eu consegui sobreviver. Por pouco, não tirei minha vida. E a minha mãe sabe porque ela sofreu junto comigo. Eu fui pro conteúdo adulto me reerguer. Mas e quem não conseguiu? Quem não tem coragem para isso? Eu entrei com essa ação para dar força para outras pessoas também entrarem, porque abre precedente. Porque isso acontece há mais de 40 anos. E mesmo existindo leis, pensa comigo, como uma pessoa pode doar 1 milhão por TED sem nenhum documento registrado em cartório? E isso ser considerado normal? Existe uma lei que deveria me proteger, mas não me protegeu. Quem é advogado sabe que essa lei existe. A defesa diz que era dízimo, mas 2 milhões não é dízimo. Para ser dízimo eu teria que ter 20 milhões. E eu não tinha isso, eu ganhei 5 com o livro e contei para vocês tudo que eu gastei. Eu não tinha R$1 na época quando eu fui demitida, pelo contrário. Eu ainda estava usando o limite do cheque especial por causa da última fogueira santa. E eu tenho tudo para provar. E tirou até meu último carro, a última fogueira santa. Cheque especial, o limite. Coisa que nunca aconteceu desde os meus 21 anos, quando eu entrei pro trabalho sexual. Eu recorri recentemente e ainda tenho esperança que a justiça veja isso, que os desembargadores vejam tudo. Que existam pessoas que olhem pro povo e que tudo que eu vivi não tenha sido em vão. Para eles me devolverem o meu dinheiro, os 2 milhões, não é nada. Até porque eu vi recentemente as notícias que o bispo é um dos homens mais ricos da atualidade. Parabéns, bispo. Parabéns. Mas para mim, esses 2 milhões é minha aposentadoria. Para mim, 2 milhões é muito dinheiro. Enfim, mas diante de tudo isso, eu reconheço que eu exagerei algumas notícias da minha vida pessoal e outras, e eu peço perdão. Eu sei que muitos vão me atacar falando que eu doei o dinheiro para a igreja porque eu quis, enfim. Mas para mim isso não passa de um estelionato da fé. E me pergunto onde está o amor pela minha alma que eles disseram que tinha quando eu estava no hospital e eles foram lá.